Olá, meus queridos, como vocês estão? Passando bem a semana, passando bem a quarentena? Todos nós ainda dentro de casa, salvos, né? Eu já estou há quase 60 dias sem sair de casa e esperamos que estas medidas, de fato, evitem um superacúmulo de pacientes com o coronavírus, o Covid-19, misturei tudo, né? Não lotem demais os hospitais, né? Temos visto, inclusive, que em alguns estados, em algumas cidades, já há em vigor um protocolo para decidir quem vai para a UTI, para tratamento, né, dessa doença, ok? É assim. Desde o começo, o que salientávamos, né, de que talvez a gripezinha ou esta doença não fosse tão grave para a maioria das pessoas, visto tantos outros terem se curado, mas é o problema que os sistemas de saúde, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, não têm ainda a capacidade para atender a todos os infectados, né? Já visto até muitos terem que construir hospitais de campanha para poderem tentar minimizar este impacto, ok? Então vamos preservar a vida, não nos contaminando e principalmente não contaminando a quem quer que seja, ok? Então assim, agora após a apresentação da Renata desta nona aula, né, a parte A, onde ela nos apresentou o, os discípulos de Jesus, né, os 12 que se transformam em apóstolos, entendendo, né, que discípulo, a palavra discípulo quer dizer seguidor. Então, Jesus não tinha só estes 12 discípulos. Há uma referência em Lucas dos 72 discípulos do Mestre. Então, discípulo é aquele que segue um mestre, inclusive na época anterior, na antiga Grécia, na Grécia clássica dos filósofos, né? Cada filósofo tinha os seus discípulos, Sócrates, Platão, Aristóteles, assim mais, ok? Haviam as escolas de filosofia, onde os discípulos seguiam esta ou aquela filosofia, este ou aquele filósofo. Já a palavra apóstolo quer dizer enviado, o pregador. É o que Jesus enviou para a divulgação da Boa Nova. E nós vamos ver aqui, então, agora nesse instante, a missão dos apóstolos, ok? Voltando para a página do nosso livro, A Missão dos Apóstolos, né? Lembrando sempre que Jesus, ele falava por parábolas para que as pessoas tivessem um certo entendimento. Parábola quer dizer a comparação, um entendimento. Ele comparava o reino do céu, o Pai, Deus, né, com o Senhor da terra, o Senhor da vinha, com as atividades inerentes ao povo judeu naquela época, que possivelmente muitos de nós estivemos presentes. Espero que sim. E estamos levando mais de 2000 anos para poder aprender um pouco do Evangelho de Jesus, né? Mas falando por parábolas, muitas pessoas às vezes não entendiam ou faziam uma associação de ideia diferente daquela que talvez fosse a ideia de transmissão de Jesus sobre o reino dos céus, né? Mas os apóstolos, né, aí ele dizia, numa das passagens, que eram mais felizes os olhos dos discípulos, né, os apóstolos, porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Por esta passagem, Jesus tinha um cuidado especial em ensinar mais detalhadamente os discípulos, que eram os mais próximos, e essa atenção justifica-se exatamente porque ele estava preparando eles para assumir as suas missões, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da missão dos apóstolos. Como dissemos antes, né?
a distinção entre discípulo e apóstolo, é importante sabê-la, que uma e outra coisa não são sinônimos, ok? Nesse discurso que Jesus dava as diversas recomendações, há no nosso livro algumas citações para a gente comentar algumas das que Jesus dava para os apóstolos, né? E em Mateus, no capítulo 10, e no Lucas, no capítulo 9 e 10, há estes destacos. Então, Jesus falando aos apóstolos, diz o seguinte: não tomeis o caminho dos gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus, nem entreis em cidades de samaritanos, pois havia aquela distinção, aquela diferença que já havíamos visto, né? Por conta lá atrás, alguns séculos atrás, o povo judeu tendo se separado no Reino do Norte e no Reino do Sul, e os samaritanos ocupando estas cidades da Samaria, né, se tornaram um povo um pouco diferente dos judeus. Então dizia ele: dirigi-vos ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, dirigindo-vos a ela, proclamai que o reino dos céus está próximo. Reparem, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Este é um fato que na história do povo judeu e documentado na Bíblia, no Velho Testamento, evidentemente, as ovelhas de Israel normalmente se perdiam. Por isso, o envio de tantos e tantos profetas que estão relatados no Velho Testamento para reconduzir este povo aos caminhos certos da moralidade, né? E Jesus, igualmente, os traz de volta ao aprisco amoroso do seu evangelho, da sua boa nova. Okay? Outra recomendação de Jesus, nestes capítulos citados de Lucas e Mateus, diz o seguinte: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça, o que recebeste e de graças dai igualmente. Né? Esta é uma referência que, inclusive, a nós espírita, tendo esse trecho num dos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeste, principalmente focado pela alta espiritualidade na codificação de Kardec a respeito da nossa mediunidade. Né? Sabemos que em outras terras, outras culturas, né, normalmente nos países de língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos, há uma diferenciação de entendimento da questão do uso da mediunidade, ok? Sem condenações, a cada um segundo os seus entendimentos e a cada um segundo as suas próprias intenções. Agora, eu quero voltar um pouco numa frase que a Renata citou lá atrás, quando ele fala de curar doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, né? Expulsar os demônios. Deixe-me voltar aqui atrás um pouco, onde, quando a Renata apresenta Tiago menor, né? A observação no nosso livro de que podemos notar também que o seu nome, Tiago, sempre está associado ao de seu irmão e em companhia de Pedro. Eles estiveram ao lado de Jesus nos principais eventos de curas, materializações e especialmente no momento da transfiguração de Jesus ocorrida no Monte Tabor, onde por eles foram vistos a figura de Jesus entre Moisés e Elias, o profeta Elias, né? Em diálogo com esses dois espíritos, evidentemente já desencarnados há muito tempo. Né? No caso de Elias, não tanto, porque ele teria sido desencarne do próprio João Batista. Né? Mas o que me fez voltar a este trecho de que estavam principal nos eventos de curas e materializações
Muito provavelmente, pelos estudos que a espiritualidade nos traz através de Kardec, eles eram médiums de um grande potencial e muito provavelmente médiums de efeitos físicos. Tá? Nós sabemos hoje que para as materializações ocorrerem, é indispensável a presença, ainda que a pequenas distâncias, né, dos médiums de efeitos físicos. Senão, não tem como proceder a materialização, pois esses médiums doam de si próprios, de seu organismo, os elementos necessários para fazer a materialização de um espírito. Né? E no caso, no Monte Tabor, eu imagino que para fazer a doação deste ectoplasma, destes apóstolos, desses discípulos apóstolos, né, o material por eles expelidos deve ser de uma qualidade para poder compor, né, a materialização de Moisés e do profeta Elias. Né? Então é interessante a gente fazer estas análises, né? Entendendo que este curai os dos doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, eram feitos por discípulos apóstolos de Jesus, que eram que tinham a sua mediunidade. Normalmente aqueles que citamos, muito provavelmente é uma mediunidade de efeitos físicos, talvez não todos. E essa mediunidade ela vai ter a sua explosão lá na frente no dia de Pentecostes, como comentaremos mais adiante. Outra recomendação do mestre a eles é: não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Esta é uma das recomendações que eu julgo importante para todos aqueles que pretendem e devem fazer a divulgação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. E esta divulgação, eu acredito, a mais importante de todas as formas de divulgação é pelo exemplo. Okay? E para fazer esta divulgação, não devemos cobrar dos outros, né, porque recebemos de graça, né, e nem levar nenhuma forma material, pois o operário é digno do seu sustento, porque todo aquele que trabalha pelo seu trabalho, que é a dignificação do seu próprio sustento. Nós sabemos, por exemplo, que quando a gente for ver um pouco adiante, um pouco mais adiante, a história um pouco de Paulo, Saulo de Tarso, depois transformado em Paulo, ele era um tecelão e ele, durante a semana, ele trabalhava tecendo as tendas, né? E o que se seguiu em algumas das suas viagens, Barnabé, era um oleiro, né? Faziam vasos, tijolos, né? E assim sucessivamente, porque há entre os judeus uma prática que eu acho louvável, é de que todos aqueles, sejam humildes ou mais ricos, né, tenham uma profissão. Jesus era carpinteiro, Lucas, embora não discípulo direto de Jesus e nem um apóstolo, mas é um dos que relata em seu evangelho as passagens do Mestre Jesus, era médico, e assim sucessivamente. Né? Então nós sabemos que, dentro da doutrina, o próprio Kardec pontificou esta questão de que todos aqueles espíritas, no labor da divulgação do Evangelho, desse de graça o que de graça respondeu e se sustente pelo próprio trabalho digno, ok? Pois ele com certeza se atentou a esta observação do mestre, ok? A outra recomendação de Jesus diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Evidentemente, Jesus ressaltava a necessidade da
prudência necessária ao divulgar um evangelho que apregoava, e apregou até hoje, né, a igualdade dos homens, mormente numa região onde era comum terem senhores e escravos, né, apregoava a lei do amor, e principalmente aquilo que eu acredito que foi uma das maiores preocupações dos seus contemporâneos, na sua palavra de perdoar, inclusive, e amar os seus inimigos. Né? Isso não era concebível. E não é, muitas das vezes, hoje mesmo, nessa concepção da fraternidade entre todos nós, entendendo-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai, Deus Celestial, ok? Uma última recomendação neste item, ele diz o seguinte: por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante a eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar naquele momento. O Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Ou seja, veja aqui a confirmação dos dotes mediúnicos presentes nos discípulos apóstolos de Jesus, né, com a recomendação de que não se preocupem, porque no momento certo eles dariam o testemunho deles pelo seu exemplo, né, e o que eles deveriam falar a estas localidades onde eles se dirigissem, né, o Espírito de Deus falaria através deles. Ou seja, a espiritualidade superior trabalhando em torno do Mestre Jesus, como sempre, em todas as épocas, ok? Então, dando sequência ao nosso livro, nesse capítulo 9, parte B, ok? Tem uma outra observação, logo após essas situações, que é importante para nossas reflexões. Assim, em regra, diz o nosso texto, seus sermões eram mais esclarecedores, acolhedores e consoladores. Eram como sementes lançadas para germinarem futuramente com mais vigor. Deus e especificamente a convicção da vida futura. Quando a gente fala em sermão, o significado desta palavra significa uma ademoestação, uma chamada puxão de orelha, na realidade. Né? Mas vejam que, como na doutrina espírita, é uma postura nossa, esta de expositores dentro da doutrina, né? E o próprio Jesus se guiava por este fator, de que, embora os seus sermões, as puxadas de orelhas, as admoestações morais que ele faziam, eram para serem esclarecedora, acolhedora, consoladora, pois que todos nós, no nosso processo evolutivo, desde eras lá atrás, milênios atrás, sempre fomos espíritos, na maioria das vezes, sofredores, em decorrência do próprio processo evolutivo. Não vai aqui nenhuma reclamação, mas sim uma constatação de que nós, nas nossas existências pregressas, e talvez ainda nessas aqui, ainda sem o devido esclarecimento do Evangelho de Jesus, passamos a ter sofrimentos e necessitamos de sermos acolhidos, abraçados, consolados, né? Estarmos naqueles braços amados de Jesus. Né? Este sermão, né, diz aqui no trecho que exatamente Jesus era para despertar essa espiritualidade, essa confiança no Deus e principalmente na convicção da vida futura, ok? E um pouco mais adiante, dois parágrafos adiante, diz ele o seguinte: conclamou-os Jesus, a eles os discípulos apóstolos, a ir propagar o evangelho, anunciando o reino de Deus, pois este deve ser um dos principais objetivos de um cristão: difundir, espalhar, fazer a divulgação do evangelho. Vejam que nós, nos intitulando como cristãos, nós temos esta missão de difundir
espalhar e fazer a divulgação do Evangelho. Muitos acreditam que não consigo fazê-lo, né, por palavras, fazendo uma exposição, dando uma palestra, né, como muitos de nós o fazem, mas é importante saber que toda a divulgação do Evangelho se faz principalmente pelo exemplo, pela prática incondicional do que preconiza Jesus em seu Evangelho na Boa Nova. Amar os seus semelhantes, amar o próximo, perdoar incessantemente, 70 vezes 7, entender os nossos adversários, né? A palavra inimigo eu acho que é muito forte para utilizarmos nos dias de hoje, mas principalmente aqueles que têm divergências conosco, nós temos a capacidade de entendê-los e, se não pudermos efetivamente amar como aos nossos entes mais queridos, né, não termos processos ou pensamentos de vingança, mas sim desejarmos o bem, ok? E mais adiante, Jesus, quando anuncia o seu retorno à pátria espiritual, lá nas esferas da qual ele comanda o nosso planeta e toda a humanidade, ele diz o seguinte aos discípulos apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe nem se intimide o coração. Então nós, como cristãos, onde nós temos a missão da divulgação do Evangelho de nosso Mestre, faz parte das nossas das nossas convicções de sermos cristãos, de fazer o máximo possível para divulgar a Boa Nova, a lei de amor, né? Tenhamos a certeza de que nada nos perturbará ou intimidará o nosso coração, pois Jesus deixou a todos nós a sua paz. Não a paz do mundo, mas a paz do mundo espiritual. Citamos agora aqui um trecho que é transcrito no nosso livro, da obra de Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos. Caibar Schutel assim conclui: a vida dos apóstolos foi uma vida de trabalhos, de incessante luta para a difusão do Evangelho. Foi uma vida de abnegação e ingentes sacrifícios, de verdadeiro desapego e às coisas do mundo, de dares de sofrimento, mas também de glória que não se extingue, de aquisição de tesouros que não perecem, de luzes que não se apagam, de verdades que nos conduzem às alturas, onde melhor compreenderemos a Deus e a sua infinita sabedoria. E com isso encerra-se a nossa parte do nosso livro. Contudo, nós procuramos extrair exatamente desse livro de Caibar Schutel, de Vida e Atos dos Apóstolos, né? Onde ele tem algumas informações a mais, e eu procurei fazer um pequeno resumo, dando a conhecer o que cada um, após o retorno de Jesus ao plano espiritual, como cada apóstolo auxiliou. Parte destas informações estão transcritas por Lucas, no Ato dos Apóstolos, no Novo Testamento da Bíblia, e nos é dado também a conhecer na obra psicografada por Chico Xavier, Paulo e Estevão, a obra, aliás, duplamente psicografada, né? Porque se Chico recebeu a obra de Emmanuel, né, em algumas passagens sobre detalhes do próprio Paulo, Emmanuel recebeu igualmente de Paulo as informações que estão contidas nesta obra, né? Importantíssimo a leitura e a reflexão desse livro Paulo e Estevão, ok? Então, nesse resumo que eu procurei fazer, trago a primeira figura de Mateus, que era aquele publicano, cobrador de imposto, chamado também
de Levi. Em uma das passagens, né, falando-se de publicano, né, quando Jesus se referia aos sacerdotes fariseus, né, pela hipocrisia deles, das atitudes puramente exteriores da lei mosaica, né, ele dizia o seguinte: em verdade vos digo que os publicanos, os pecadores e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Né? Isso deixava os fariseus loucos da vida, né? Porque o publicano era tido como pessoa de má vida, que era corrupto, era cobrador de imposto, os pecadores de uma forma geral e as meretrizes, né? Vejam que Jesus não diz que eles, os sacerdotes fariseus, não entrariam no reino dos céus. Apenas diz que aqueles que eles consideravam inferiores precederiam a eles no reino dos céus, ok? E aqui um pouco do que cada um dos apóstolos seguiu, né? Mateus se manteve na obscuridade enquanto Cristo estava na terra. Só depois ele entrou em ação. Ele pregava na Judéia e nos países vizinhos, ali na Palestina, né? E nos momentos da sua folga escrevia o seu evangelho, as notações. No livro Paulo e Estevão, como já citamos antes de Emmanuel, Psicografia de Chico, é através das anotações de Levi que Gesiel, que futuramente se transformará em Estevão, toma conhecimento da vinda do Messias na casa do caminho, junto de Pedro, ok? É uma passagem bacana quando Gesiel, que eu considero ele um cristão sem ter conhecido Cristo, né? Pois ele já tinha as atitudes do verdadeiro cristão. Ele, quando é recolhido na casa do caminho, e lá ele é curado, ele teve um assalto, aí precisa ler a história, eu não vou contar o livro. Mas então ele diz, nossa, como seria interessante saber da chegada do Messias. E Pedro fala assim, como? Você não sabe que ele já esteve entre nós? E dá a Gesiel as anotações de Levi para ele que tomasse conhecimento. É muito bacana esta passagem. Vocês sabem que Estevão é tido como o primeiro mártir do cristianismo, morreu lapidado a mando do próprio Saulo de Tarso, ok? E ainda sobre Mateus dizem, algumas fontes não confirmadas, segundo Caio Bachut, que ele também partiu lá para o Oriente e foi pregar na Pérsia e na Etiópia, ok? Quanto aos outros, a informação sobre os outros apóstolos, nós temos André, irmão de Pedro, que após a difusão do Espírito lá em Pentecostes, né, ele foi pregar em Patras, uma cidade da Grécia, e na Acaia, ok? Bartolomeu, que foi nascido em Caná, na Galileia, dizem que pregou na Arábia, na Pérsia, na Etiópia e depois na Índia, de onde regressou para a Liacônia, passando por outros países. Felipe nasceu em Betsaída, na Galileia, também pescador, e após a passagem de Jesus ficou em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos e foi pregar na Frígia, um recanto da Ásia Menor, ao sul de Bitínia. Né? Felipe, como diz que ficou em Jerusalém, é um daqueles que junto de Pedro e João permaneceu por algum tempo na casa do caminho, ok? Tomé, o Dídimo, que significa gêmeo, nasceu na Galiléia em uma família de pescadores e acompanhou Jesus em seus anos de prédica. Né? Acredita-se que Tomé foi pregar aos persas, aos hindus e aos árabes. Né? Vejo que os apóstolos fizeram jus ao nome que levavam, né? Enviados de Jesus para a divulgação do Evangelho. Simão, também galileu, nascido em Caná, onde Jesus fez a transformação da água em vinho nas bodas.
Lucas denominou Simão como Zelote, o zeloso. E o historiador grego Nicéforo diz que ele percorreu o Egito, a Cirenaica, pregou na Mauritânia e em toda a Líbia, que eram regiões do norte da África, e depois nas Ilhas Britânicas, olha até onde foi. Isso tudo, gente, graças ao Império Romano vigente naquela ocasião, que dominava todo o entorno do mar Mediterrâneo. Ele era dotado de faculdades psíquicas, com o auxílio dos quais produzia curas e outros fenômenos, como citamos lá atrás, ok? Judas, ou Tadeu, era filho de Tiago, também nascido na Galiléia, anunciou a boa nova aos povos da Líbia, da Pérsia e da Armênia. Deixou uma epístola que convida os seus discípulos a pelejarem pela fé e se armarem de boas obras para que deem o sinal da purificação, ok? Matias, que é aquele que após o suicídio de Judas Iscariotes é escolhido pelo colegiado dos apóstolos, né, como mais um daqueles que seriam enviados para completar os 12 apóstolos, né, Matias. Então, Matias substituiu Judas no apostolado. Ele pertencia ao grupo dos 72 discípulos, que já citamos, e enviou, que Jesus designou e que foram enviados 2 a 2, adiante de si e todas as cidades e lugares que pretendia visitar. Ele, Matias, pregou na Capadócia e para o lado do ponto Euxínio. Fora estes apóstolos diretos, discípulos diretos do nosso Mestre Jesus, nós vamos ter, e vamos falar em outra ocasião, sobre o apóstolo dos gentios, que foi Saulo de Tarso, que enquanto fariseu, perseguidor, o primeiro perseguidor efetivo dos cristãos, dos novos cristãos, judeu, mas que tinha também a cidadania romana, ele, a caminho de Damasco, tem aquela visão de Jesus, onde Jesus pergunta, né? Por que me persegues? Né? E aí, com aquela visão, ele depois, na cidade de Damasco, ele se reforma interiormente e dá ciência da existência de fato de Jesus, de Cristo, ok? Mas isso fica, estes detalhes, para uma outra ocasião, ok? Paulo foi um daqueles que viajou praticamente por quase todo o Império Romano daquela época, ok? Então aqui nós terminamos a nona aula. Para a próxima semana seguiremos com os nossos estudos. Lembrando sempre que vocês, no caso de ter alguma opinião, alguma ideia sobre a matéria dada, por favor, entre em contato conosco. Nós temos tanto os e-mails como temos os WhatsApp, né, para a gente se comunicar. E se porventura ficou alguma dúvida, né, por favor, da mesma forma, entremos em contato e a gente conversa sobre essas questões. Mais uma vez, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.